Olá, boa tarde, queridos. Vamos fazer a correção do livro de história. Acompanhe aí, então, em seu livro da página 66 até a 69. Ali nós vemos tratando sobre os símbolos da República Brasileira. Revisando, nós conseguimos perceber que antigamente, né, no século XIX, as cidades brasileiras elas começaram a crescer e avançar. E um dos motivos, né, seria o lucro pela produção e exportação do café. E aí, então, com isso veio a chegada de toda a tecnologia, a luz elétrica, né, os bondes, as ferrovias, a expansão das escolas, faculdades, hospitais, indústrias e todos os estabelecimentos comerciais. E as principais cidades que receberam, então, esses benefícios foram Rio de Janeiro e São Paulo. Na página 67, vem falando também sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele foi respaldado por militares, né, do Império. Então, ele estava disposto a uma nova reforma do governo. Ele não queria mais que o nosso Brasil, que o nosso país fosse governado por monarquia, ou seja, por rei, e sim passasse a ser uma república, tivesse um presidente. E com isso, então, em 15 de novembro de 1889, ele declarou o nosso Brasil, nosso país, o Brasil, passou a ser uma república. Como a maior das partes das pessoas, né, a maior parte das pessoas que exerciam poder no nosso país queriam isso, então não houve uma resistência, nenhuma guerra, né? Então o Brasil passou a ser república. E ali o exercício número 1 pergunta, né, diz que é para você completar a tabela comparando as duas formas de governo. Use informações que você viu no bimestre passado, lá na página 83 do livro do bimestre passado. Vamos completar juntos aí, então. A monarquia, qual é o cargo ou função principal? Então, você pode colocar aí no seu livro, né? Ou se você já colocou, ver se você colocou certo, o rei ou a rainha, imperador ou a imperatriz, né? Esse é o cargo da monarquia. E da república é o presidente. Como ele é escolhido? A monarquia, né, é por herdeiro, ou seja, ele nasce na família do rei, né, ou imperador, e ser legítimo sucessor, ou seja, ele também precisa ser da família. Na república, o presidente ele é escolhido por meio do voto popular, ou seja, a gente tem uma eleição. Por quanto tempo ele governa? A monarquia, o rei, né, ele governa enquanto ele viver, ou então até que ele renuncie em favor do seu filho, que é quem, ou o parente mais próximo, que é quem vai assumir no seu lugar. E no governo, quem governa na República, né, o tempo, é por 4 anos, né? No passado já foi 5, mas agora é de 4 em 4 anos que eles podem governar. E ali no número 2, pergunta o que significa pátria. Essa é uma resposta pessoal, mas se você colocou ali, principalmente em relação ao seu país, ao lugar onde você vive, está correto, certo? A número 3, lá na página 68, pergunta sobre as duas figuras acima, que tem uma figura de uma mulher ali, né? Uma alegoria da República, que é uma pintura de Manuel Lopes, e a efígie, que é a representação de uma pessoa ali no dinheiro, né? E aí pede para comparar a mulher, então, retratada na pintura, né? E a esfinge impressa nas cédulas de real. Quais são as semelhanças entre as imagens? Se você colocou ali que ambas as imagens possuem uma mulher com uma touca, né? Porque as duas possuem uma mulher que tem tipo uma touca ali, e tem as folhas de louro na cabeça. Você colocou, se você não colocou isso, pode acrescentar aí na sua resposta. E a letra B, significados dessas semelhanças. Então, se você colocou aí que a mulher simboliza a pátria, né? Você colocou corretamente, se não completa aí no seu livro. A mulher, então, simboliza a pátria, a mãe dos cidadãos republicanos, ou seja, de uma república, né? E representa a liberdade. A touca vermelha representa a liberdade. Usada pelos revolucionários lá na França, quando eles lutaram para a queda de toda uma situação que tinha lá na França. Então, alguns países começaram a usar esse gorro vermelho ali também, representando essa liberdade.
E na página, então, seguinte, que é a página 69, vem falando sobre a bandeira do Brasil, a atual bandeira do Brasil, que foi instituída em 19 de novembro de 1889, foi 4 dias depois da proclamação da República. E aí vem pedindo para você investigar sobre a bandeira brasileira e responder o que representam. Ali, o que representa as cores verde e amarela? Bom, elas possuem alguns significados. Alguns dizem que, os mais comuns, no caso, dizem que o verde significa as matas e florestas e o amarelo o ouro, ou as riquezas, né? E há também um outro significado relacionado à bandeira do Império, que também era parecida com essa. O verde representava a casa de Bragança, do imperador Dom Pedro I. E o amarelo representava a casa de Habsburgo, de Dona Leopoldina, sua esposa, a imperatriz. Então, na verdade, quando essa bandeira foi criada lá no Império, que não é a mesma que nós temos hoje, uma bandeira anterior a essa, essas cores representavam outras coisas. E o círculo azul e as estrelas. Né? Agora a gente ouve muito falar que representa o céu, né, do Rio de Janeiro, na noite de 15 de novembro, com as estrelas na mesma posição, incluindo a constelação Cruzeiro do Sul. E a bandeira, ela tem essas 21 estrelas representando os 20 estados mais o Distrito Federal. E atualmente a bandeira possui 27, que representam os estados atuais, porque esses 21 estados eram antigamente, né? Agora a gente tem 27 estados. E a lei garante que esses estados federados, eles sejam criados e as respectivas estrelas também são acrescentadas à bandeira, né? Então a lei garantiu isso, que elas pudessem acrescentar essas estrelas à bandeira conforme o número atual de estados que nós temos. E a pergunta número 2 diz: verifique se existem estrelas nas bandeiras estaduais brasileiras ou de outros países. Escolha 2 dessas bandeiras e explique o significado das suas estrelas, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos estrelas na nossa bandeira, né? Mas em outros estados do Brasil, sim. Por exemplo, no Paraná, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, o Pernambuco, Piauí, o Rio de Janeiro, o Norte, Roraima, Rondônia, São Paulo e Sergipe possuem essas estrelas. E também os Estados Unidos, né? Um dos mais conhecidos bandeiras do mundo é a bandeira dos Estados Unidos. E as 50 estrelas lá que tem nessa bandeira dos Estados Unidos, elas simbolizam os estados que compõem o país. E na Austrália, a estrela grande também, que significa o território australiano. E ao lado, né, o Cruzeiro do Sul, que é a constelação, porque lá pode ser visto a qualquer hora do dia essa constelação, interessante, né? E no Chile tem uma estrela solitária também que representa a República Unitária Chilena. Muito bem, você aprendeu um pouquinho mais aí. Se você está com dúvida, volte aos slides, ouça o áudio novamente, corrija o seu livro e aprenda um pouquinho mais sobre a República. E se você ficou com dúvida, pode escrever lá para mim no e-mail ou na próxima aula Zoom você pode perguntar também. Um beijinho e até a próxima aula!